Isaías capítulo 4. A profecia para os últimos dias. 7 mulheres lançarão mão de um homem, apenas quer ser chamado pelo o seu nome. Comeremos do nosso pão e vestiremos do que é nosso, assim diz elas. Tira o nosso opróbrio. Amados irmãos e irmãs de Cristo, Deuselene Souza sonhou neste mês de maio de 2022 dois sonhos. Contar primeiramente o primeiro, que ela sonhou no início. Ela sonhou que saía do seu seio uma taça de ouro. Então ela dizia para o seu esposo Elias Joanã: Joanã, olha aqui esta taça de ouro, representa o teu chamado. Então ela dizia: eu fui escolhida para apresentar o teu chamado. Então ela olhava na nossa sala, tinha as pessoas, ela pegava, expulsava aquelas pessoas que representavam a incredulidade, expulsava as pessoas que representavam a dúvida e etc. Expulsaram todas aquelas pessoas que representavam característicos maus. Então ela se acordou. Outro sonho ela teve agora, no dia 30 de maio de 2022. O sonho que ela estava explicando para seu esposo Elias Joanã, explicando a profecia de Isaías capítulo 4, o qual ela explicava e dizia no sonho: estas 7 mulheres que lançaram mão de um homem e que ela apenas querem ser chamadas pelo nome deste homem, e que ela se sustenta com seu próprio pão e se veste com seus próprios vestimentas, que estas 7 mulheres que lançaram a mão de um homem representa as 7 características das 7 igrejas, daqueles 7 períodos. Todas as coisas daqueles 7 períodos estarão em todas estas igrejas desses últimos dias. Todas as coisas mais, a qual foi apresentada em Apocalipse, daqueles períodos das 7 igrejas, iniciando de Éfeso até a igreja Laodiceia, se encontra nessas igrejas de hoje, dos últimos dias. E todas aquelas características boas das 7 igrejas de Apocalipse se encontra no povo de Deus dos últimos dias, ou seja, neste ministério que Deus levantará com grande poder do alto. Então ela explicava Isaías capítulo 4, mostrando que as 7 mulheres de Isaías capítulo 4 representa todas as igrejas de hoje, todas as igrejas de hoje, com aquelas características maus que as 7 igrejas daqueles 7 períodos de Apocalipse tiveram. Naqueles períodos está todas sobre as igrejas de hoje. Então ela via um sapato e as pessoas querendo lançar mão daquele sapato, e aquele sapato pertencia a seu esposo Elias Joanã. Então ela se acordou. Este foi o sonho. Então aquelas 7 igrejas, aqueles 7 períodos, toda aquela incredulidade daquele povo daquela época vai estar somente nesse período aqui. Mas também as obras boas que fala lá, que voltar ao primeiro amor, tudo mais, também vai estar nessa última obra com o povo de Deus. O povo de Deus vai estar com todas aquelas características boas das 7 igrejas, e o povo do mal, as igrejas apostatas, vai estar com todas as características mal daqueles 7 períodos, entendeu? Então agora, quem é esse homem que essas igrejas vão lançar mão? Quem é esse homem que essas 7 mulheres querem lançar mão? E elas dizem: eu não quero nada de ti, eu mesmo vou me sustentar com meu próprio pão, eu vou me vestir com meus próprios vestes, não, eu só quero ser chamado pelo teu nome, tira de nós esse opróbrio. Quem é este homem? Então, conforme a revelação de Deus, este homem é o chamado que Deus nos fez.
quando Deus cumprir a sua promessa, nos levantando com o poder do alto, então essas igrejas de hoje e movimentos dissidentes virão até nós, querendo que nós façamos uma aliança com eles, para que nós confirmemos aquele ministério deles, dizendo que eles também estão com Deus. Mas nós não podemos fazer isso, porque eles não foram chamados por Deus. As igrejas estão todas caídas, e os movimentos dissidentes, eles correram na frente. Não tem nada a ver com a obra que Deus vai fazer agora, nos últimos dias. Então, no sonho também, eu vi um sapato, e aquelas mulheres querendo lançar a mão daquele sapato, mas aquele sapato pertencia a meu esposo, Elias Joanã. Então, eu acordei. Irmãos, então esse sonho ele me chamou muita atenção, porque eu não sabia compreender essa profecia. Eu nunca vi ninguém explicar essa profecia, o que representa essas 7 mulheres lançar a mão de um homem, né? Então, mas foi revelado em sonho que essas 7 mulheres representam esse período de hoje, que está com aquelas crenças dos 7 períodos, entendeu? Então, isso ficou bem claro, né? E quando Deus manifestar o seu poder, essas igrejas de hoje, esses movimentos dissidentes vão ficar envergonhados, porque Deus agiu conosco, né? E eles queriam que fosse com eles. Então ele vem dizer para nós, tira nós o opróbrio. Apenas eu quero que tu diga que nós estamos contigo, que nós somos um só povo, mas nada nós temos com eles. Então esse foi o sonho que tive, e que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, e que nós possamos vencer essa prova que está vindo aí perante nós. Então, amados irmãos, como vocês viram o sonho da minha esposa, Deuselene Souza, a respeito da profecia de Isaías, capítulo 4, as 7 mulheres lançaram mão de um homem. É como também vários sonhos que Deuselene já me contou e já passamos para os irmãos também, que Deus nos alertando para que nós não façamos união com aqueles que correram na frente e nem com a liderança rejeitada da igreja adventista do 7º dia. Deus cumprirá sua promessa, como jurou a meu pai Abraão, Isaque e Jacó, como também Moisés deu a benção para Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã, como Jacó também profetizou na benção a Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E disse no verso 18, falando para Dan em profecia, a tua salvação espero ao Senhor. Como também o profeta Oséias, capítulo 11, verso 10. O Senhor bramará como leão, e seus filhos tremendo virão do Oriente e do Ocidente e se converterão ao Senhor. Como também o profeta Isaías, capítulo 28, verso 11, diz: o Senhor falará por meio de lábios gaguejantes, e este é o refrigério. Ou seja, neste tempo do refrigério, o Senhor cumprirá a sua promessa. Então envergonhará todas essas igrejas desses últimos dias que estão com aquelas crenças, aquelas características maus dos 7 períodos das 7 igrejas, os quais estão todas nessas igrejas dos últimos dias. Ficarão envergonhadas, ficarão com opróbrio e virão dizendo para nós, para Elias Joanã, a quem o Senhor levantou com poder do alto: nós apenas queremos ser chamados pelo teu nome. Tira esse nosso opróbrio. Nós vestiremos do que é nosso. Nós comeremos do nosso pão. Diga que nós faz parte também desse ministério. Mas o Senhor Deus já proibiu. Eles não foram chamados, já proibiu nós fazer aliança com qualquer movimento ou com qualquer denominação. É o renovo do Senhor, esse ministério, irmãos. Como você continue lendo o capítulo 4, o renovo do Senhor é o espírito de justiça que estará nesse ministério.
quando o Senhor Deus bramar como um leão na primogenitura da linhagem de Dan. Então, este sonho, mais uma vez, Deus vem nos confirmando este ministério. E quando se cumprir, vai ser um opróbrio para todas as igrejas e todos os movimentos. E querem lançará, então lançarão mão de um homem. E como ela sonhou, ela via as pessoas lançando mão de um sapato. E este sapato pertencia a Elias Joanã. Este chamado pertence a Elias Joanã. Louvado seja o meu Pai Celestial, o meu Salvador, meu Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, todos nós. Amém. Amém.